Queridas irmãs, queridos irmãos, todos sabem do nosso compromisso no estudo do Evangelho, nas suas diversas passagens, capítulo a capítulo. E que estamos, já há algumas semanas, aprofundando os ensinamentos contidos no terceiro capítulo. O capítulo que nos fala das muitas moradas na casa do Pai. Para que possamos hoje abordar o conteúdo deste capítulo, principalmente já nos encaminhando para as partes finais dele, recorreremos a algumas informações contidas no Livro dos Espíritos. A primeira obra básica que foi editada em 1857 por Allan Kardec. Nesta obra básica, ao tratar da questão dos espíritos, que na doutrina espírita não são outros do que os homens sem a carne, portanto, já não existe mais aquela ideia romântica de que a criatura que perdeu a carne se tornou santa, se angelizou, deixou de ser aquela criatura falha. Mas ao contrário, pela lógica das coisas, a doutrina espírita abriu este panorama, levantou este véu para tornar mais lógica a continuidade da vida sem qualquer milagre, que antes se debitava a perda da carne, mas que depois do entendimento real, claro, ficou patenteado que somente a vontade em exercício, no sentido oposto ao defeito, é que tem o condão de mudar alguém, e que aqueles que perdem o corpo não são diferentes de antes, quando o possuíam. Com esta visão muito clara, os espíritos oferecem a Kardec, para uma pequena abordagem do mundo invisível, um escalonamento evolutivo, uma escala espírita, que não tem nada de absoluta, como eles mesmos explicam no Livro dos Espíritos. Muitas catalogações poderiam ser feitas usando critérios diferentes, usando princípios de comparação outros. Por falta e por apenas uma necessidade pedagógica, o mundo espiritual apresenta a Kardec uma catalogação baseada no grau evolutivo dos espíritos. E aí, o interessante, que o Livro dos Espíritos apresenta esta realidade, não mais apenas atribuindo este nível vibratório ou evolutivo somente aos desencarnados. Não. Como se trata de uma apuração objetiva, de grau evolutivo, não importa se ele esteja como espírito ou se ele esteja vivo na carne, qualquer um de nós poderá procurar-se nesta ordem de graus evolutivos que o Livro dos Espíritos apresenta. Então, baseadas nesta sequência, as entidades espirituais procuraram elucidar diferentes graus de entidades no plano espiritual. Obviamente, rasgando e colocando no lixo ou no fogo os antigos conceitos de Satanás, de diabo ou coisas semelhantes. Porque são totalmente incompatíveis, não somente com o raciocínio, com a lógica,
mas com a bondade divina. Como eles foram concebidos, seres criados por Deus para fazerem eternamente um mal e, nestas condições, administradores de reinos de onde o indivíduo que entra não tem como sair. Um ser grotesco deste jeito não pode ser filho de Deus. O raciocínio normal de qualquer pessoa sabe dizer claramente que ninguém é 100% bom se fizer qualquer coisa de maldade. Fulano é um santo, é um santinho, é um homem tão generoso, mas que homem bom que é aquele. Só tem um problema, ele adora matar formiga. É o terror das formigas. Bom, se ele mata a formiga, que é um outro ser vivo, que não fez nada contra ele, mesmo as formigas que não picam ele, ele mata. Ele não pode ver uma formiga. Ainda está faltando alguma coisa para ele ser santo 100%, não é verdade? Naturalmente que ele pode ser uma pessoa muito boa, pode ser uma pessoa bastante generosa, mas se ainda carrega, sobretudo para um ser tão indefeso, tão pequenino, que ainda não lhe fez nada, esta postura de agressividade, isto ele carrega com ele. Isso desnatura nele essa natural bondade. Desnatura no ser humano essa tolerância, essa compreensão, esse carinho com todas as coisas. E se nós temos este raciocínio, por que não aplicamos isso em relação à divindade? Por que nós achamos que Deus, a quem atribuímos a bondade completa, plena, absoluta, tenha inventado um indivíduo que faz só coisa ruim e deixa ele livre para sair por aí garfando quem ele encontrar e levar para queimar sem nunca se consumir? Ora, foi Deus que criou Satanás ou não foi? Bom, se não foi Deus, se Satanás foi criado sozinho ou por uma outra força, essa força pode ser maior do que Deus, inclusive. E está competindo com o Criador, portanto o Criador não é mais único. Agora, se foi Deus quem criou Satanás, Deus não pode ser bom. Plenamente bom não dá para ser. Porque ele ainda esmaga a formiga. Ele ainda cria cobra venenosa e põe dentro da sua casa. Então este conceito de Satanás, de diabo, é incompatível com qualquer pessoa minimamente esclarecida. Qualquer criatura que comece já a falar gugu dadá, já não acredita mais nisso. Portanto, se você ainda acredita nisso, cuidado. Vê se trocar a fralda. Então estamos falando, obviamente, não mais desta fantasia que foi criada em uma época que funcionava bem numa humanidade que não pensava. Estamos falando do que os espíritos estão explicando. Existem, sim, entidades voltadas a prejudicar outros. Existem espíritos cuja inteligência está determinada a prejudicar seu semelhante, mas não é o diabo. Não estarão nisso eternamente. Transformar-se-ão também. Carregam um sentimento ruim, porque provavelmente foram vítimas, e querem se vingar, têm ignorância maior do que o raciocínio claro. Então estamos falando de espíritos que tiveram um corpo como o nosso, e que agora estão no mundo invisível. Para onde nós vamos? Então, no livro dos Espíritos, nós encontramos referência a uma escala espírita. A partir da pergunta número 100, nós encontraremos esta escala espírita ali estipulada como uma forma de orientação.
Nós não iremos estudar a escala espírita hoje, iremos comentá-la rapidamente. O Livro dos Espíritos, ele é uma obra essencial para aquelas pessoas que queiram estudar e aprender, mais do que ficar ouvindo palestra. Porque de só ouvir palestra, ninguém vai para o céu. De só ler os livros, também ninguém vai. Mas já está um pouco mais perto, porque aí já não tem a desculpa de que não sabia. A escala espírita apresenta 3 grupos de espíritos, aos quais Kardec coloca o nome de 3 ordens de espíritos. A terceira ordem, a segunda ordem e a primeira ordem. São grupos de espíritos que se organizam nestas ordens por certas características. A menos elevada é a terceira ordem. Nesta terceira ordem, nós encontramos 5 classes. Tipos diferentes de espíritos que estão igualmente colocados porque são espíritos imperfeitos. Este é o nome da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Eles são subdivididos em 5 classes. Começando de baixo para cima, não é? Ou da menos elevada para mais elevada. A 10ª classe é constituída dos espíritos impuros. Quem são estes espíritos? Quais são as suas características específicas? São inclinados ao mal e fazem do mal objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeitos em poderem retardar o seu progresso e fazê-los sucumbir nas provas por que passam. Gente boa. Podem ser reconhecidos nas suas manifestações. Quando eles se manifestam através de médiums, você consegue identificá-los facilmente pela sua linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões nos espíritos, tanto quanto nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral. Ah, olha só que coisa linda! Por que você gosta tanto de falar palavrão na sua casa? Ai, porque a gente se aliveia. Olha que falam os espíritos. Reconhece-se os espíritos inferiores impuros pela sua linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões nos espíritos como nos homens, aí entendido homem e mulher, é sempre um indício de inferioridade moral e até mesmo intelectual. Quem está dizendo isso são os espíritos, não é o André. Então observe qual é a sua prática verbal, qual é a sua maneira de exprimir-se. E se você, ao fazer uso desse tipo de linguagem, trivial e grosseira, está apenas se desculpando, na verdade você está apenas, muitas vezes, dizendo que você é deste jeito. E você gosta de ser assim. Suas comunicações, as comunicações desse tipo de espírito, revelam baixeza moral, revelam a baixeza das suas inclinações. E se tentam enganar, falando de uma maneira aparentemente sensata, não podem sustentar por muito tempo o seu papel e acabam sempre por revelar a sua origem. Certos povos fizeram destes espíritos entidades malfazejas. Outros os designaram sob o nome de demônios, gênios do mal, espíritos do mal. Quando estão encarnados, olha que coisa boa agora é com nós. Todo mundo que está aqui encarnado abre o ouvido. Quando estes espíritos estão encarnados,
Os seres que eles animam são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, o embuste, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo. E muito frequentemente sem motivo. Escolhem suas vítimas por ódio que têm ao bem. Quase sempre entre pessoas honestas. Como eles não gostam do bem, procuram pessoas que pareçam ser boas e as atacam. E as fustigam. E as oprimem. E as perseguem. São flagelos para a humanidade, qualquer que seja a categoria social a que pertençam. E o verniz da civilização não os livra da vergonha ou da ignomínia. São estes os espíritos da última classe, espíritos impuros. 10ª classe. Depois vem os espíritos levianos. 9ª classe. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Um pouquinho diferente da anterior, que eram maus mesmo, aqueles bichos ruins. Esses aqui são maliciosos, ignorantes, inconsequentes, zombeteiros. Envolvem-se em tudo. Dão palpite em qualquer coisa. Respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade. Ficam felizes em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de fingimentos e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob o nome de gnomos, duendes, diatribes, trasgos. Estão sob a dependência de espíritos superiores. Os espíritos superiores podem usar os serviços destas entidades, dependendo de qual seja a finalidade específica que eles necessitem atingir. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreendem o ridículo dos homens e, exprimindo-os em suas tiradas mordazes e satíricas, muitas vezes ridicularizam-nos também. Se eles usam nomes importantes, é mais por malícia do que por maldade. Diferente daquele tipo anterior. Agora vem a 8ª classe, os espíritos pseudo-sábios. São aqueles que dizem que sabem tudo. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas eles creem saber muito mais do que realmente sabem. Algumas vezes, tendo progredido em diversos pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério, que pode iludir sobre as suas capacidades e sua iluminação interior. Em geral, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, nos quais se percebe a sua presunção, o seu orgulho, a inveja e a obstinação das quais eles não puderam se despir. Espíritos prepotentes, que se acham sabedores de todas as coisas e que podem atender chamamentos de pessoas ou de médiuns para ajudá-los. Irmã Zobaida revela futuro. Venha cá e tudo lhe será revelado. Quer saber o seu futuro? Venha cá. Que espírito pode ser tão prepotente e tão inferior ao mesmo tempo para atender, mediante pagamento, ou mesmo sem pagamento em dinheiro, o interesse de alguém que queira saber tudo, sobre todas as coisas? Somente uma entidade assim, leviana e falsamente sábia. Porque se fosse verdadeiramente sábio, a primeira coisa que ia fazer era ir embora desse covil. Porque ele sabe que não pode revelar tudo. Os espíritos superiores sabem que mesmo os processos de revelação do futuro para os homens dependem do seu estágio evolutivo, da sua capacidade de compreensão.
Então, se você deseja ir num desses buracos, pagando bem, para ouvir aquilo que mais te interessa, tenha certeza de uma coisa: as entidades que estão lá não são boas. Por isso que aquilo não é espiritismo. Por isso que o que se faz nesses ambientes não tem nada a ver com a doutrina de Allan Kardec. Este tipo de espírito atende, tanto quanto os espíritos levianos atendem a esses chamamentos. Depois vem os espíritos neutros, da 7ª classe. Ai, que bom, pelo menos ele não é tão ruim, né? É neutro, não dá choque, não é nem positivo, nem negativo. Olha que coisa legal. Mas por que eles estão aqui na 3ª ordem? Qual que é a 3ª ordem mesmo? Dos espíritos imperfeitos. O impuro é a primeira classe, a classe mais baixa de todos é o impuro. Agora, o leviano, ou melhor, o neutro, veja só, que interessante. Parece com nós na Terra. Olha só que jóia, ó. Eles não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito maus para fazerem o mal, inclinando-se tanto para um quanto para outro. E não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pelo moral como pela inteligência. A maioria da humanidade é composta de espíritos assim, está escrito aqui. Não se elevam da maioria vulgar da humanidade. Quem são os homens em sua maioria? Aqueles que não são nem muito bons para só fazerem o bem, nem muito maus para só fazerem o mal. Depende da intensidade da luz acesa. Se tem muita luz acesa, todo mundo parece bonzinho. Mas se apaga a luz e tem alguma coisa sobrando, logo ela some e ninguém percebe quem foi. É conceito de espírito neutro. Que obviamente, por não ser sempre bom, naturalmente não pode ser um espírito elevado. E por fim, a 6ª classe, os espíritos batedores e perturbadores, que são aqueles que fazem ruídos, que escondem objetos, que ajudam a pessoa a ficar nervosa por besteira. Só que eles explicam que estes espíritos batedores ou perturbadores, eles podem estar incluídos em todas as outras 4 classes anteriores. Você pode ter um espírito leviano, que é batedor também, pode ter um espírito impuro, que também faz isso, que é perturbador. Então, esta última classe dos espíritos imperfeitos pode estar mesclada nas classes anteriores. Vamos então recordar. Terceira ordem de espíritos. Espíritos imperfeitos. Composta de 5 classes. Espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros e espíritos batedores e perturbadores. Por isso que eu sempre falo para vocês, vem com um caderninho, um LASP. Mas como vocês têm o livro dos espíritos em casa, vai lá e procura ele. Bom, mas nem só de coisa ruim é feita a humanidade. Então os espíritos explicam. Terminou a 3ª ordem, nós vamos para a 2ª ordem. A 2ª ordem de espíritos é composta por quem? Por gente melhor, por espíritos já avançados um pouquinho. Então, temos, na 5ª classe, espíritos benevolentes. A qualidade predominante neles é a bondade. Alegram-se em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas o seu saber é limitado. Seu progresso é mais efetivo no sentido moral do que no sentido intelectual. Depois temos os espíritos sábios. Primeiro os benevolentes, depois os sábios. São aqueles que se distinguem principalmente pela extensão dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as questões científicas, para as quais eles têm mais aptidão. São espíritos que têm a inteligência mais desenvolvida e, apesar de não se preocuparem tanto com as questões morais, são bons. Não são espíritos que fazem o mal com a sua inteligência. Não.
Mas eles se devotam ao estudo, se devotam à pesquisa, se devotam ao desenvolvimento das ciências. São os espíritos sábios. Depois deles, os espíritos de sabedoria. O anterior é sábio. Os que vêm depois, os espíritos denominaram de espíritos de sabedoria. Caracterizam-se pelas qualidades morais da natureza mais elevada. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes possibilita um julgamento sadio sobre os homens e as coisas. Diferentemente dos espíritos sábios, eles têm a inteligência e um pouco já desenvolvido a mais as preocupações morais. Por fim, o último grupo, a última classe dos espíritos, dos bons espíritos, que é o nome da segunda ordem, os bons espíritos, nós temos os espíritos superiores. Os bons espíritos, então, a segunda ordem, composta por 4 classes. Primeira classe, benevolentes, que leva o número 5 aqui. Quinta classe. Quarta classe, espíritos sábios. Terceira classe, espíritos de sabedoria. E segunda classe, espíritos superiores. Que, obviamente, são os top de linha desse grupo. São os melhores em termos de avanço, de esclarecimento, de domínio dos postulados científico, de avanço moral, de benevolência. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Os espíritos superiores. Sua linguagem, que não revela senão benevolência, é constantemente digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros para nos darem noções mais justas sobre as coisas do mundo invisível. Eles têm condições de explicar com mais sabedoria todas as leis do universo do que os anteriores. Porque eles dominam a ciência, dominam a sabedoria e a bondade. Por fim, temos a última ordem de espíritos, compostas de uma única classe. Os espíritos puros. Só tem uma classe. Porque quando você chegou aí, chegou. Não é? Não tem mais como progredir em termos da orientação que os espíritos nos deram nesta época. Estes espíritos não sofrem influência da matéria. Têm superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Bom, resumindo, 3 ordens. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Vamos repetir. Espíritos imperfeitos. Composta de 5 classes. 10ª classe, espíritos impuros. Eu ouvi gente falando imperfeitos. Classe agora. O imperfeito é o nome da ordem, do grupão. 10ª classe, espíritos impuros. 9ª classe, espíritos levianos. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. 7ª classe, espíritos neutros. 6ª classe, espíritos batedores ou perturbadores. 2ª ordem, bons espíritos. 5ª classe, espíritos benevolentes. 4ª classe, espíritos sábios. 3ª classe, espíritos de sabedoria. 2ª classe, espíritos superiores. 1ª ordem, espíritos puros. Quantas classes? Uma só, eles mesmos. Bom, nós vimos que a preocupação dos espíritos nesse sentido era mostrar para nós que as qualificações morais e intelectuais colocam os espíritos nesta classificação em graus diferentes. Mas André, o que tem isso a ver com o capítulo 3º do Evangelho?
há uma ligação bastante grande a respeito dos níveis evolutivos de cada espírito e dos lugares onde eles estão renascidos. Nós aprendemos que existem mundos primitivos, não é verdade? Mundos nos quais o ser humano, mais ainda embrionário do ponto de vista espiritual, começa a aprender certas coisas. Aprendemos que existem mundos de prova e expiação. Mundos nos quais podem haver espíritos primitivos, mas estão também presentes espíritos semicivilizados e espíritos exilados de mundos para que, no mundo de prova e expiação, melhorarem e ajudarem a melhora dos outros. Carregam um fardo também de atraso. Vimos que a Terra está deixando de ser um planeta de prova e expiação e ganhando uma nova condição, indo na direção de um mundo regenerador. E agora, falando do mundo de regeneração, que está colocado entre, é um mundo de passagem, é um mundo é um mundo intermediário, vamos dizer assim, né? Um estágio de descanso na evolução do espírito, entre o mundo de prova e expiação e o mundo feliz. Já vimos que no mundo feliz só tem gente, o quê? Não. Tem maior parte de gente feliz, de gente querendo fazer o bem. Mas ainda tem lá uns patinhos feios. Só que no mundo feliz, a predominância é do bem sobre o mal. Enquanto que num planeta de prova e expiação, a predominância é do mal sobre o bem. Que é onde nós estamos. Então, o capítulo 3, na questão do mundo de regeneração, nos fala o seguinte: os mundos de regeneração servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. O mundo de regeneração não é nada diferente do mundo de prova e expiação na questão física, porque os nossos corpos lá continuam sendo de carne e osso. Ainda temos as angústias, temos as lutas, só que as paixões já não são desordenadas. No mundo de regeneração, nós não temos mais orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. Não temos mais assim estas coisas. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele segundo suas leis, seguindo suas leis. Falamos sobre isso semana passada. Mas o que eu quero hoje, aproveitar o livro dos Espíritos, é para tocar neste tema da escala espírita que nós acabamos de ver, numa comparação muito sugestiva, que Kardec nos apresenta na Revista Espírita de 1858. A Revista Espírita de 1858 é a primeira iniciativa de Kardec para criar um veículo de informação que seja hábil, ágil, para receber de todas as partes informações sobre a doutrina espírita que está eclodindo em todas as áreas. É como um fórum de debates que era lançado a cada mês em um exemplar que Kardec usava para comentar casos e fazer circular pela Europa, pela França e pelos outros países temas da doutrina espírita que as pessoas estavam ali querendo saber, notícias do movimento espírita, coisas que, através das revelações do mundo espiritual, poderiam cair já no conhecimento das pessoas. E na Revista Espírita, do mês de março de 1858, aliás, nesta revista deste ano, de 1858,
ao tratar da questão da evolução dos diversos planetas do nosso sistema solar, Kardec traz um dos desenhos feitos através de um médium da época, da residência ocupada pelo espírito Mozart no planeta Júpiter, em um encarte colocado na Revista Espírita, que é muito bonito e inspirador, próprio de um planeta como aquele que é considerado pelos espíritos como mais evoluído do sistema terreno, do sistema solar, entre planetas que aqui possam ser habitados pelos espíritos. Querem ver? Bonito. Revista Espírita, não vai dar para ver com muita clareza para todos, mas vocês encontrarão, inclusive na internet, a Revista Espírita gratuita. E poderão, inclusive, ver o desenho feito por um médium, Vitorien Sardou, da equipe de Kardec, ao trazer, entre outros, este aqui. Bom, isto está em um dos meses lá na frente. Mas, no mês de março, ao falar sobre a vida espírita, não estou falando de vida encarnada, os espíritos estão explicando do grau evolutivo dos espíritos que habitam alguns dos planetas do nosso sistema solar. Ele diz assim, fazendo referência a essas classes e ordens que nós explicamos, quantas ordens eram mesmo? 3. A terceira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, espíritos bons, bons espíritos. E a primeira ordem, espíritos puros. Ao falarmos então destas 3 ordens e das suas classes respectivas, os espíritos explicam a Kardec a seguinte coisa. Kardec depois coloca aqui. Suponhamos então um globo habitado exclusivamente por espíritos impuros, aqueles da 10ª classe, só daquela coisa boa, que vocês tenho certeza se lembram que eu li aqui. E vamos então imaginar como seria um mundo desse tipo. Veremos todas as paixões desencadeadas e sem freios. O estado moral no mais baixo grau de embrutecimento. A vida animal em toda a sua brutalidade. Falta de laços sociais, porque cada um vive e age apenas para si e para a satisfação de seus grosseiros apetites. Ali, neste mundo, reina o egoísmo como soberano absoluto e arrasta pelo seu cortejo o ódio, a inveja, o ciúme, a cupidez e o assassínio. Naturalmente, só pode ser assim no mundo onde os espíritos são todos espíritos impuros, cujo prazer é fazer o mal, é ter ódio, é tomar dos outros, é ser violento. Passemos agora a uma outra esfera, a um outro mundo, onde se encontram não apenas espíritos da última classe, mas espíritos de todas as classes daquela terceira ordem. Espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros e espíritos batedores e perturbadores, tudo misturado. Sabemos que em todas as classes dessa ordem predomina o mal, mas sem ter a ideia do bem, a ideia do mal decresce à medida que eles se afastam daquela última classe. Porque não são todos mais pertencentes àquela classe pior. Já existem os levianos, aqueles meio Maria vai com as outras, já tem os curiosos que ficam fazendo aquelas arrelias, aquelas brincadeiras, já tem os pseudo-sábios querendo bancar o importante, já não estão tão devotados a prejudicar, a fazer o mal, o sofrimento dos outros. Então, o egoísmo é sempre o móvel das principais ações nesse mundo,
mas os costumes são mais suaves. A inteligência já é mais desenvolvida. O mal se apresenta um tanto disfarçado, enfeitado, travestido. Essas mesmas qualidades engendram um outro defeito, que é o orgulho. Porque as classes mais elevadas são suficientemente esclarecidas e têm consciência de sua superioridade, mas não o são bastante para compreenderem aquilo que lhes falta. Daí sua tendência à escravização das classes inferiores ou das raças mais fracas, que mantém sob o seu jugo, sob o seu domínio. Como não tem o sentimento do bem, tem apenas o instinto do eu e põe a inteligência ao serviço das satisfações de suas paixões. Numa tal sociedade, se dominar, o elemento impuro esmagará o outro. Aquele que era o impuro, o mais grave, se ele dominar, ele vai esmagar os outros. Ele vai acabar com os outros espíritos que sejam um pouquinho melhores do que eles. Caso contrário, os menos maus, os que são das outras 4 classes, que são menos maus que os impuros, se eles dominarem, procurarão destruir os seus adversários. Os menos maus procurarão atacar os espíritos impuros e tentar destruí-los. Em todo caso, não importa qual dos dois, haverá luta, luta sangrenta, de extermínio, porque são 2 elementos que têm interesses opostos. E obviamente são imperfeitos. Os que compõem a classe dos espíritos impuros e os outros, que já são um pouquinho menos ruins do que eles. Para proteger os bens e as pessoas, haverá necessidade de leis. Mas estas leis serão ditadas pelo interesse pessoal e não pela justiça. Serão feitas pelo forte, em detrimento do fraco. Olhemos a história da humanidade e nós veremos um período muito característico desta descrição. Bom, suponhamos agora um mundo onde, entre os elementos maus que acabamos de ver, encontram-se alguns elementos da segunda ordem. Qual que era da segunda ordem? Os bons espíritos. Elementos da segunda ordem. Então, no meio da perversidade, veremos aparecerem algumas virtudes. Se os bons forem minoria, serão vítimas dos maus. Claro, se este grupo de espíritos bons estiverem ali, neste mundo, em grau menor, for minoria, eles serão vítimas, eles serão agredidos pelos espíritos maus. À medida, porém, que se acentua o predomínio dos bons espíritos, encarnados naquele mundo, a legislação torna-se mais humana, mais equitativa, e a caridade cristã deixa de ser para todos letra morta. Desse modo, ou melhor, desse mesmo bem vai nascer outro vício. Este bem que haverá ali vai engendrar um outro problema. A despeito da guerra incessante dos maus contra os bons, não podem evitar de se estimarem no seu foro íntimo. Vendo o ascendente da virtude sobre o vício e não tendo força nem vontade de a praticar, os maus começarão a fingir que são bons. Tomam a sua máscara. Daí surgem os hipócritas, tão numerosos em toda a sociedade, onde a civilização ainda não está completa. Os maus, vendo que o bem começa a se tornar mais intenso, e que já não é mais possível acabar com os bons, começam a se fazer de bons, usando estratagemas e mentiras, aparências, para se confundirem no meio deles. Surge então a chamada hipocrisia, a mentira bem urdida, a forma aparente de ser honesto, nestes ambientes onde
o bem começa a semear coisas melhores. Continuemos nossa viagem através dos mundos e paremos neste que nos dará um pouco de repouso desse triste espetáculo que acabamos de assistir. Este mundo que nos dará esse repouso é habitado só por espíritos da segunda ordem, só por espíritos bons. Que diferença! O grau de depuração atingido exclui entre eles qualquer pensamento mau, e isto é o bastante para nos dar uma ideia do estado moral dessa terra feliz. A legislação é nela muito simples, porque os homens não têm necessidade de se defenderem uns contra os outros. Ninguém quer o mal ao próximo. Ninguém se apropria do que não lhe pertence. Ninguém procura viver em detrimento do seu vizinho. Tudo respira benevolência e amor. Os homens não se procuram prejudicar. Não existe ódio absolutamente. O egoísmo é desconhecido e a hipocrisia não pressupõe uma perfeita... A hipocrisia não teria objetivo. Ali não reina a igualdade absoluta ainda, porque nem todos têm as mesmas capacidades. Vocês viram que na ordem dos bons espíritos existem aqueles que são mais benevolentes do que inteligentes. Existem os que são mais cultos do que avançados moralmente. Então, existem discrepâncias entre eles. Portanto, eles não são todos iguais no mesmo padrão. Ainda por isso haverá desigualdade, porque uns serão mais adiantados do que outros. Mas, como entre todos só há o pensamento do bem, os mais adiantados nada conservarão do orgulho, nem os outros da inveja. O inferior compreende a superioridade do seu irmão e se submete, porque esta ascendência é puramente moral e ninguém se serve dela para oprimir os outros. Os melhores não oprimem os piores. E por isso, os que são menos avançados, eles admiram os seus semelhantes, que já têm mais conquistas, e querem se esforçar para serem iguais a eles. As consequências que tiramos deste quadro, apresentado aqui de maneira hipotética, não são menos radicais. E cada um pode deduzir o estado social de um mundo qualquer, conforme a proporção dos elementos morais de que o supomos constituído. A Terra se encontra no meio deles. A maioria dos seus habitantes pertencem incontestavelmente a todas as classes da terceira ordem. E uma parte insignificante das últimas duas classes da segunda ordem. A maioria dos habitantes da Terra está composta de espíritos das 5 classes dos espíritos imperfeitos. E uma insignificante quantidade de espíritos benevolentes e sábios. Insignificante quantidade deles. Esta é a mescla de evolução que coloca a Terra nesse estágio em que ela se encontra hoje. Os espíritos superiores da segunda e da terceira classe aqui desempenham, por vezes, missões de civilização e de progresso, mas constituem exceções. Vêm para ajudar a progredir as classes anteriores, mas não moram aqui, não reencarnam aqui, senão excepcionalmente. Planeta de prova e expiação, a caminho da regeneração. Como fazer para que a regeneração se instaure mais depressa? Auxiliando o mundo a ser diferente para melhor. Não fique triste se você se achar pertencente a uma das classes dos espíritos imperfeitos. Não fique triste. Fique triste
se você passar 10 anos se achando assim. Fique triste, fiquemos tristes. Se a cada dia nós não desejarmos ser um pouco menos ruins. Fiquemos tristes se tendo a capacidade de entender as coisas e as entendendo tão claramente. Nós não formos aqueles que começamos a compreender a ignorância dos maus e ao invés de trucidá-los, ajudá-los a serem diferentes. Aí sim, se nós não fizermos nada disso, não estará valendo a pena viver na terra e não será possível continuar nela. Porque explicam os Espíritos que esta transição que está acontecendo é exatamente o esforço de banir-se o mal deliberado do modo de ser das criaturas que habitam o planeta Terra, convidando os que são da velha ordem a que se renovem e colocando no mundo seres em maior quantidade da ordem dos bons espíritos, que estão renascendo já, que estão empurrando a humanidade para um caminho diferente, que estão propiciando as melhoras da tecnologia, que estão lutando para combater os desperdícios, que estão tentando proteger a vida em toda parte, não só impedindo que se cortem as árvores, mas também impedindo que se matem as pessoas de fome. Não só que não se coloque fumaça na atmosfera, mas que os governos parem de explorar o vício do seu povo, cobrando tributos da quantidade de bebida e de álcool e de fumo que se consuma. Seres que estão na terra, anônimos, que sabem dar valor ao valor da vida, que estão buscando combater todos os tipos de desajustes morais, que estão falando contra as causas do extermínio de adultos, extermínio de crianças, que estão parando de fazer de conta que a religião é apenas um verniz, e que estão se dando conta de que mais do que religião, a humanidade precisa de religiosidade, que as pessoas precisam de boa vontade, de que está passando a era das grandes pregações, dos grandes comícios da fé, para chegar à era do bem praticado, do bem vivido, dentro de casa, dentro do lar, na melhoria dos padrões do pensamento, do sentimento, no controle da língua, na luta contra as nossas fraquezas. Uma nova humanidade está eclodindo, não nascendo das pedras, não saindo do fundo do mar, como sereias, não caindo das estrelas, não. Essa nova humanidade já está aqui. E pode ser você, se você quiser ser-la. Pode ser a sua vida, a expressão dessa regeneração, desse mundo melhor, desse espírito benevolente. Por quê? Porque nós podemos fazer o bem quando quisermos. E então por que gostamos de fazer o mal, que é mais fácil? E é então que observamos um mundo que está em ebulição, como um copo onde se colocou um comprimido efervescente. É a velha ordem que não quer ir embora e que está sentindo que está acabando o seu tempo. Enquanto a nova ordem está fazendo as coisas serem diferentes. Mesmo que seja agredida pelos que não querem mudanças. O capítulo 3 do Evangelho
ao falar das muitas moradas. Não é apenas um conjunto de palavras que vem fechar um outro capítulo do livro. É uma revelação profunda a respeito dos nossos compromissos com nossa existência. Muitos vieram aqui hoje para depois se sentarem na sala de passe e receberem energias novas. O Evangelho pergunta, então, quando é que nós seremos energia nova no mundo? Quando nossas escolhas forem melhores. Quando não nos intimidarmos com a violência dos outros. Porque será que é justo? Será que estaremos cumprindo este papel de auxiliares do universo? Nos fechando dentro de casa como se fôssemos feras enjauladas, enquanto que deixamos que o mundo seja melhorado pelos bandidos, pelos traficantes, pelos malfeitores? Será esse o melhor caminho? Quando os bons têm medo de perder o seu patrimônio, têm medo de gastar aquilo que juntaram com avidez ou com receio de passarem necessidades, nós estamos vivendo para o cemitério ou estamos vivendo para a eternidade? Como estamos vivendo? Ah, mas é que eu não tenho inclinação para ser herói. Quer dizer então que temos inclinação para sermos bandidos? Preferimos ser drogados, preferimos ser traficantes, ladrões, bem disfarçados? Será que não somos nós os maus tentando se travestir de bons? Indo nas igrejas, como diz aqui a própria Revista Espírita, da distorção que vai acontecer na humanidade, quando o bem começar a querer prevalecer e os maus, não querendo mudar, tentarão se fantasiar de bonzinhos. Será que não somos nós estes? É preciso pensar. Diz Jesus que este é o trabalho da última hora. Que estamos no mundo, na hora da transição da terra. Não acredito nessas coisas. É conveniente às vezes não crer. Como muitos não queriam acreditar em Noé, quando ele dizia, olha, vai chover. Vamos entrar na arca, de graça, imagina isso. O velho trabalhou sozinho, cortou as madeiras, fez o naviozão, fez tudo o que o Senhor mandou, chamou o povo para entrar sem pagar passagem. E ninguém quis ir, só os bichos, os ditos irracionais. E então, aconteceu exatamente aquilo que estava predito que aconteceria. A inundação veio ceifar todas as outras vidas, mesmo daqueles que não acreditavam. Por isso, é que o que está acontecendo com a humanidade hoje, não é outra coisa senão o velho Noé saindo a chamar as pessoas. Entre na arca. Esta arca da transformação interior, da modificação das nossas vibrações, da alteração dos nossos comportamentos, do policiamento na nossa linguagem, na expressão generosa de palavras amigas, na capacidade de escutar alguém se queixar sem criticá-lo. Entremos nesta arca que vai fazer viver o homem bom no mundo da regeneração que nos aguarda. É o convite da última hora a que se refere Jesus no seu Evangelho. E que a doutrina espírita vem renovar, sem ameaçar com o inferno quem não conseguir ou quem não quiser ir. Não. Continuaremos livres de Satanás. Só que por aquilo que temos aprendido, como há muitas moradas na casa do Pai, os rebeldes continuarão existindo no mundo primitivo, no mundo pior.
E talvez de lá olhem para o céu e tenham saudade. Saudade de um outro planeta onde havia água encanada. Onde havia fogão, luz elétrica, cobertor, roupa. Onde havia família, que a gente às vezes nunca valorizou, nunca se empenhou em fazer ser mais feliz. Que saudade desse outro mundo, onde eu já vivi um dia. Talvez a saudade que a gente sinta também, de um mundo diferente deste, que a gente tem visto massacrar os bons, massacrar os honestos, punir as criaturas competentes e enaltecer os bandidos, favorecer os preguiçosos. Esta é a arma dos ignorantes, para ver se os bons desistem. Mas todos eles já têm passagem comprada para a nova jornada num outro lugar. Se você não confia, não acredita nisto, faça a sua vida ter outro sentido. Para que possamos nos encontrar aqui, não somente nesta existência, porque essa existência não vai durar muito tempo, mas que a gente possa se encontrar aqui, sob a proteção do Cristo, nosso amigo, e dizer: puxa, que bom que você também ficou, que bom que a gente continua junto, que bom que a terra agora não precisa ser mais como era antes. Mas isso não será uma construção que venha dos espíritos para os homens. Isso é uma construção dos homens para os homens. Quando entrarem na sala de passe, pensem nisto. Não é o que nós vamos receber dos espíritos agora, em boas energias, em boas coisas, que vai fazer a diferença. É justamente o que nós oferecermos ao mundo, de bons exemplos, de bons esforços, de boa conduta, de esperança, é que de verdade vai ser o passe que poderemos dar a partir da nossa mudança na própria humanidade. Você é o missionário do Cristo na terra, para instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar as instituições da humanidade. Faça isto. Capítulo das muitas moradas. Pense nas coisas lindas que a regeneração propiciará aos que já não tiverem mais que ter medo de sair à noite, que não precisarem mais trancar todas as coisas, ter receio de quem se aproxima para pedir uma informação. Um mundo onde já não existe mais o medo do ladrão, porque ele não existe mais, e nem a gente é o ladrão que às vezes acostumamos a ser, roubando as esperanças dos outros. Na regeneração, ele não vai estar. Pensem nisso. Muita paz. Senhor querido, nós te agradecemos a oportunidade da vida, a alegria de nos encontrarmos, tanto aqui neste ambiente de paz, quanto também nos lares diversos, na casa de pelo menos uma pequena multidão que também participa nesse instante da nossa oração, que está buscando o entendimento, que está desejando ser melhor pela compreensão das leis espirituais. Ah, querido Mestre,
nesta pequena e modesta alvorada, nós nos felicitamos por não estarmos sozinhos, por estarmos podendo ser pequenos espelhinhos a refletirem estes raios de sol que brotam do horizonte, para fazê-los chegar mais longe, para levá-los mais distantes. E então, permitir assim que outros irmãos descubram as leis do universo que dirigem nossas vidas. Não mais, querido mestre, para ludibriar as consciências culpadas, explorando-as mediante pagamento. Não mais para atribuir a Satanás um poder maior do que o do Criador de todas as coisas, para amedrontar, para desanimar, para desalentar. Não mais, Senhor, para explorar, mas te lembrando o exemplo generoso para tentar ajudar, como fizera você junto ao poço de Jacó, com a infeliz mulher a quem você mesmo pediu a água. E espantada de alguém judeu dirigir-se a uma mulher samaritana, escuta da tua palavra: se soubesses quem eu sou, eras tu que me pediria água, porque a água que tenho mata a sede para sempre. Da tua água, todos os que beberem voltarão a precisar bebê-la. Mas da água que eu carrego, diz você, Jesus, a mulher ingênua, desta basta uma vez. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por podermos nesta noite unirmos-nos em prece, buscando esta água cristalina e ao mesmo tempo, como aquele que a oferece a todos os que quiserem bebê-la. Ajuda-nos, Senhor, a que a nossa canção seja o cântaro que transporta a linfa pura a cada coração que ora conosco nesse instante em toda a terra. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que